Você que se liga no site da TV Facop Online, seja bem-vindo ao Sport TJ. O telejornal que leva até você informações sobre a prática esportiva aqui em Presidente Prudente. Agora junte-se a nós e acompanhe essa nossa segunda edição. Vôlei feminino de Prudente mede forças contra a equipe do Pinheiros no Campeonato Paulista Sub-21. No nosso quadro de resultados, vamos comentar o desempenho das meninas do vôlei no campeonato e a desistência do grupo nos Jogos Abertos. E o que você faz no intervalo dos trabalhos, hein? Aos 65 anos, este engraxate aproveita o tempo livre para malhar no canteiro de uma das principais avenidas da cidade. Esse grupo pratica calistenia. Conheça um pouco mais dessa atividade no nosso quadro Minuto Fitness. E no Memória Esportiva de hoje, relembra as transformações do atletismo de Prudente com atletas que viveram essa história. Eu sabia que naquele tempo a equipe que chamava Funilense e era a melhor equipe do país. Fisiculturista prudentino treina para torneio internacional no ano que vem. É o Marcelo Yoshio e ele é bicampeão brasileiro de fisiculturismo. Está no ar a segunda edição do Sport TJ. João, você já assistiu algum jogo de vôlei? Olha, Milena, ainda não, mas oportunidade em Presidente Prudente é o que não falta. A equipe feminina da cidade está disputando o Campeonato Paulista e o nosso repórter Luiz Gustavo Carvalho acompanhou o jogo contra a equipe do Pinheiros. Você aí, já imaginou tomar uma pancada dessa? É assim que a equipe feminina de vôlei prudentina está treinando. É muita determinação para um bom resultado no Campeonato Paulista. É preciso suar muito a camisa. O Campeonato Paulista é um campeonato longo. Você joga uma vez a cada 7 dias, às vezes 10 dias. Às vezes acontece você fazer 2 jogos seguidos. Elas têm as abdicações, falta de concentração, às vezes autoestima baixa. Então a gente trabalha todas essas questões que vão surgindo. Só que a gente sempre tem que olhar o ser humano, que tem os desejos e os sonhos deixados para trás. Todo aquele esforço e treinamento que você acabou de ver está sendo posto em prática aqui, contra a equipe do Pinheiros, favorita ao título da temporada 2015 do Campeonato Paulista Sub-21. Como era de esperar, não foi um jogo fácil, e as meninas de Prudente não resistiram ao forte time do Pinheiros. A gente está jogando contra a melhor equipe do campeonato, que é o Pinheiros. Está invicto, só perdeu 2 sets de 14 jogos. Nós fizemos um planejamento, um trabalho tático para a gente usar hoje e assim, nos momentos que a gente usou, funcionou. Tanto que a gente enfrentou de igual para igual no começo do set. Apesar da derrota, no jogo de volta na casa do adversário, a equipe quer trazer um bom resultado. Se a gente focar no certo, que já sabe o que tem que fazer, nós podemos surpreender lá, quem sabe. A gente sabe onde errou e onde tem que arrumar. Então a gente vai treinar bastante em cima disso. E o Pinheiros, já está com a mão na taça? Em primeiro lugar, acho que o favoritismo ele fica sempre na teoria. O campeonato juvenil ele é muito forte e equilibrado do primeiro ao último colocado. O ano está terminando e em 2016 o time irá continuar levantando o vôlei da cidade? Os patrocinadores já sinalizaram a continuidade, vão continuar apoiando a Prefeitura de Presidente Prudente e o Tênis Clube, que são os mantenedores do projeto, mas depende de um estudo da secretária, de uma autorização. Como vimos na reportagem, não deu para o time de Prudente. Com isso, as meninas vão disputar a Série Prata com os outros 3 times que também perderam nessa fase do campeonato. Bom, e para falar um pouquinho mais sobre o time feminino de vôlei de Presidente Prudente, está aqui o Murilo, ele é estudante de jornalismo. Seja bem-vindo, Murilo, ao nosso programa. Valeu, Milena. Bom, vamos lá, como é que você avalia o desempenho das meninas nos últimos jogos? Então, no jogo que a gente conferiu na matéria, a gente viu na matéria, as meninas perderam por 3-0 para o Pinheiros. O jogo de volta foi lá na casa do Pinheiros e aconteceu uma nova derrota para Prudente, também por 3-0. Agora as meninas vão disputar a Série Prata do Paulista, que compõe os 4 times que perderam nas quartas finais do playoff. E você já sabe sobre os próximos confrontos, quais serão? Ainda não, mas provavelmente a equipe de Presidente Prudente vai enfrentar São José dos Campos. E uma pena, as meninas não vão participar dos Jogos Abertos esse ano. Você sabe por quê? Temos informações sobre isso? Então, a Secretaria de Esportes informou, através da secretária Tucci, que nenhuma modalidade de Presidente Prudente iria para os Jogos Abertos. O motivo foi pela mudança das datas dos Jogos, que era em outubro, depois mudou para novembro e agora é no início de dezembro. E ela afirmou que
problemas financeiros, de verba, 13º que tem que pagar para funcionário e tudo mais. Aí a prefeitura, junto com ela, decidiu não levar nenhuma modalidade para os Jogos Abertos. É uma pena, né? Porque devia já estar no planejamento e do nada mudou e elas não vão participar. Poxa, uma pena então que Prudente não vai ser representado nos Jogos Abertos deste ano, né? Murilo, obrigada pela sua participação aqui. Valeu, Milena, que eu agradeço. Bom, e se você pensa que calor, falta de dinheiro ou de tempo é uma desculpa para você não se exercitar, você precisa conhecer mais sobre a rotina de um senhor que aos 65 anos intercala trabalho com exercícios físicos. No meio da avenida, usando apenas um colchonete, Seu Baiano mostra que tem muita disposição e dá um show de energia e força de vontade. Conhecido como Seu Baiano, o engraxate Sebastião José de Oliveira faz do seu local de trabalho um espaço para praticar esportes. No canteiro central da Avenida Coronel Marcondes, Seu Baiano, aos 65 anos, faz exercícios 3 vezes por semana, após passar o dia engraxando os sapatos de seus clientes. Seu Baiano intercala o trabalho com alongamentos e exercícios físicos, treinando a maioria das vezes no horário do almoço para não correr o risco de perder a clientela. Então ele faz os exercícios dele aqui, na avenida aí a gente sempre vê, sem atrapalhar o trânsito, sem atrapalhar ninguém, os pedestres. Desde 2004, o esporte está presente na rotina do Seu Baiano, que conseguiu, com o decorrer dos anos, melhorar cada vez mais o seu desempenho. Eu comecei o esporte por corrida de rua. Então eu via várias pessoas fazendo as suas participações, sorrindo na corrida, um visual mais decente. Então eu fui me observando por aquilo ali e fui começando a gostar do ritmo, né? Então naquilo ali eu comecei a caminhar forte, a andar um pouquinho mais, comecei a correr, pegar meus 5, 6, 8, 10, 12, 15 quilômetros. E não para por aqui não. De segunda a sexta, das 8 às 10 da manhã, Sebastião treina vôlei com o time da terceira idade que representa Prudente, no parque de uso múltiplo. Vai, põe pro chão. A atividade física é primordial para que eles consigam manter a sua atividade de vida diária, né? Ser independente, ter uma qualidade de vida melhor. O professor de educação física que acompanha a equipe de vôlei destaca a melhoria que a prática de esportes pode trazer para a saúde dos idosos. Muitos vêm aqui com depressão, com diabetes, e a partir do momento que começam a fazer atividade física, eles passam a não usar ou a diminuir a utilização desses remédios. Quem pratica atividade física regularmente tem uma vida maior do que aqueles que não praticam. Além dos exercícios, Seu Baiano também não descuida da alimentação. Ele segue uma dieta riquíssima de frutas, grãos e cereais. O leite de soja, o geme de trigo tostada, farinha de linhaça, o mel de Europa, o emoção de Scott, o levedo de cerveja, a granola, a uva passa, a aveia média, a aveia fina, a farinha de aveia e etc, e sobre os derivados de frutas, que é o mais importante pelo o organismo nosso. Orgulhoso, ele faz questão de mostrar as medalhas que já conseguiu. Uma delas foi conquistada nos Jogos Regionais do Idoso 2015. A gente prestou uma atividade esportiva excelente, inclusive das competições nossas. Agora, em 2015, nós tiramos em segundo lugar, praticamente como campeão. E você, já pensou em chegar aos 65 anos com tanta disposição? Um idoso atleta bem esforçado aqui no treino, se dedica muito, é um dos melhores atletas que nós temos aqui. Olha, isso aí que o baiano faz no canteiro central da avenida é muito bom, mas como prática amadora. Lembramos que toda atividade física deve ser acompanhada por um especialista. Um prudentino tem chances de representar o Brasil na natação nas Olimpíadas do Rio de Janeiro no ano que vem. Vitor Guaraldo tem 19 anos e está se preparando para 2 seletivas para as Olimpíadas. O Open brasileiro em dezembro em Santa Catarina e o campeonato mais importante para os nadadores, que é o Troféu Maria Lenk no Rio de Janeiro, que ainda não tem data definida, mas está previsto para março ou abril de 2016. Vitor já tem no currículo finais importantes como o Mundial Júnior de Dubai em 2013, onde ficou na 8ª colocação. E fica aí a nossa torcida pelo prudentino.
E agora, notícias do futebol. A equipe do Grêmio Prudente Sub-15 foi eliminada na terceira fase do Campeonato Paulista. O time prudentino terminou a participação no campeonato em quarto lugar com apenas 1 ponto ganho em 6 partidas disputadas. Já a equipe Sub-17 se classificou para a quarta fase do Campeonato Paulista, mas perdeu a primeira partida da quarta fase para o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0 na casa do adversário. Você já ouviu falar de calistenia? O quadro Minuto Fitness de hoje vai mostrar a prática do exercício físico que utiliza apenas o peso do próprio corpo, mas exige muita força e equilíbrio. E aí galera, no Minuto Fitness de hoje, vocês vão conhecer um pouco sobre a calistenia. A calistenia é basicamente a ginástica natural, muito utilizada antigamente, que são as flexões de braço, as barras, saltos, paradas de mão. E hoje em dia a calistenia não é muito ainda divulgada, né? Mas é utilizada nos métodos de ginástica moderna, como o crossfit e o treinamento funcional. Não saia daí não, hein? O próximo bloco tem mais. Nós vamos conhecer um pouco sobre a história do atletismo de Presidente Prudente. E veja também, um atleta que se prepara para um torneio internacional de fisiculturismo. Nós voltamos já. Como ultrapassar seus limites na carreira? Você precisa buscar novos conhecimentos e novas competências na sua área de atuação. Estar sempre preparado amplia suas possibilidades de crescimento profissional. Você precisa obter mecanismos de ganho intelectual e financeiro em seu ambiente de trabalho. Investir na pós-UNOeste é aprimorar o conhecimento técnico e científico. Ultrapasse os limites da sua carreira. Acesse unoeste.br/pós e inscreva-se já. Você conhece a história do atletismo de Presidente Prudente? Na nossa próxima reportagem, Claudinei Quirino, Lelo e Sérgio Mendes vão contar pra gente a versão deles dessa história. Acompanhe na reportagem de Ana Luísa Nogueira. Sobre as 8 raias da pista de atletismo de Presidente Prudente, atletas treinam todos os dias para se consagrarem na história do esporte. Sérgio Mendes é um desses atletas que viveram grandes experiências na década de 80. Ele começou no atletismo ainda jovem e vivenciou uma época de grandes dificuldades, principalmente em relação à pista. Quando eu comecei a praticar nessa pista, ela era de carvão ainda, terra, né? Era carvão. Então a dificuldade era os buracos, né? Que a gente encontrava pelo caminho, tempo de chuva, né? As poças, a lama que impedia o treinamento e a falta de material. Depois de uma reforma, o revestimento da pista foi trocado para o Rubertan, material semelhante ao do pneu, e posteriormente trocado pelo que está lá até hoje, o piso laminado da marca alemã Regupol. Lelo, outro atleta e treinador da década de 80, também ressalta as dificuldades da época em que as informações eram de difícil acesso. A gente pegava os livros, colocava no chão, via a figura, o inglês não entendia nada, né? Nós demorava muito tempo até para traduzir. A gente ia vendo as figuras, imaginando o movimento e aprendia o movimento. As condições de treino começaram a melhorar com a chegada de novas tecnologias e novas referências. Foi melhorando a tecnologia, os treinadores foram aperfeiçoando mais e foram aparecendo os resultados melhor. A gente fala assim, é um celeiro, mas não é da noite para o dia. Isso demorou umas 3 décadas. Nascido em Lençóis Paulista, São Paulo, Claudinei Quirino começou sua carreira profissional em 1992 em Presidente Prudente. O atleta ganhou destaque mundial quando se consagrou campeão olímpico. Eu virei profissional do atletismo mesmo, eu acho que foi em 92, quando eu cheguei em Presidente Prudente. Eu sabia que naquele tempo a equipe que chamava Funilense,
e era a melhor equipe do país. Então todo mundo queria fazer parte dessa equipe, inclusive eu. E foi essa equipe, formada por Claudinei Quirino, André Domingos, Edson Luciano e Vicente Lenilson, que proporcionou as maiores conquistas para a cidade e para a carreira de Claudinei. Tá pronto, partiu Vicente Lenilson, parte forte, os Estados Unidos também, com John Drummond. Muito forte a passagem de John Drummond. Vicente Lenilson entrega a passagem de bastão, foi boa. Lá vem o Brasil, tem a curva a seu favor. Por enquanto eles têm aí a 5ª posição. Vamos acertar essa passagem. Essa que deu problema ontem. Isso, acertando a passagem. Vamos embora. Vem o Brasil brigando por medalha. Os Estados Unidos na frente. O Brasil vem brigando por medalha. Tem ali por dentro Cuba. Cuba é adversário. O Brasil está em segundo. Vambora, Claudinei. Ele pegou atrás. Tem que passar o cubano. Vamos que é prata. Vambora, Claudinei. Estados Unidos vencendo. Vamos que é prata. As minhas maiores conquistas é junto com o grupo. Medalha no Pan-Americano, que nós fomos campeões 2 vezes no revezamento. Fomos terceiro no Campeonato Mundial. Fomos campeão brasileiro, sul-americano, paulista, regionais, tudo. Essas conquistas foram inspiração para muitos jovens atletas, que até hoje se espelham nos campeões olímpicos. Já foi emocionante quando eu entrei e eles ainda estavam aqui competindo em alto nível. Então você ficava deslumbrado. Chegava na competição, vê eles, você fala, pô, comecei a correr por causa deles. Aí os caras treinam aqui do meu lado, dão conselho. Força, persistência, elasticidade, resistência e velocidade foram os fundamentos principais de uma história de ouro. E para continuar com essa história, Claudinei Quirino tem um trabalho que atende crianças e jovens em busca do atletismo. Para mais informações sobre o projeto, ligue para 4101-0304. Você que gosta de praticar atividades físicas, já prestou atenção se está se alongando corretamente? Um aquecimento mal feito pode causar inflamações e dores nas articulações. No nosso quadro Minuto Fitness, você vai aprender alguns movimentos. Olá, meu nome é Emerson Garcia, sou fisioterapeuta. Nós vamos usar a Beth para fazer a demonstração de alguns exercícios de alongamento para evitar lesões em corrida. Perna para frente e para trás, a mão a gente vai colocar no pé que está atrás. Esse alongamento ele previne lesões da cadeia posterolateral, tendinite no tensor da face lata, por exemplo. Um alongamento de panturrilha, a gente pode usar um degrau ou empurrar uma parede. Esse alongamento ele previne tendinite no tendão do calcâneo, canelite e até fascite plantar. Alongamento de quadríceps, ele tem a intenção de evitar lesões no joelho, tendinites e etc. A gente coloca a mão em uma das pernas, a intenção desse é alongar os adutores. Nós vamos sentar, colocar as duas mãos nos pés com os joelhos estendidos. Esse vai fazer alongamento da região posterior. Todos os alongamentos devem ser feitos em média 1 vez de 1 minuto cada lado. Seguindo essas dicas, você terá um bom desempenho em sua corrida. Cuidar do corpo não é só para quem quer manter a saúde em dia. Tem gente que é profissional quando o assunto é fortalecer os músculos. Assista agora na reportagem de Bio Pascoaloto. Força, garra e muita, mas muita vontade. Esse é o segredo para quem quer entrar em forma. Esse negócio de malhar para ficar em forma dá muito trabalho, viu? Tem que suar a camisa para tentar chegar ao corpo ideal. Mas será que se eu trabalhar bastante, se eu me dedicar, eu consigo chegar no nível desse cara aqui? É o Marcelo Yoshio. E ele é bicampeão brasileiro de fisiculturismo. E olha, que não é fácil manter esse corpo. São 18 anos de malhação para conseguir alcançar uma carreira consolidada no fisiculturismo. Ele é bicampeão estadual e brasileiro, e até um vice-campeonato lá do outro lado do mundo ele conquistou. O Marcelo treina sozinho, isso porque encontrar um técnico de fisiculturismo aqui no Brasil é uma tarefa tão difícil quanto manter esse corpo. Depois que eu aprendi a base, eu comecei a saber onde procurar, com base científica, uma teórica bem aprofundada, para me poder aprender e desenvolver. Aí a partir disso comecei a fazer sozinho, porque aqui no Brasil é muito fraco e escasso esse tipo de profissional. É quase impossível, quando o Marcelo está treinando, não chamar a atenção dos demais alunos da academia. E olha que tem muita gente se espelhando nele. Quando você vê um cara que tem o Marcelo, assim, que é fisiculturista, o que você pensa? Você acha assim, é uma motivação? O que é para você?
Uma admiração que eu sinto, porque eu sei que tem que ter muita disciplina para chegar onde ele chegou. Para quem quer se lançar no esporte, o cenário não é muito animador não. Entrar em forma talvez seja o menor desafio. A nível amador, o Brasil até que está indo bem. Agora, a nível profissional, ainda falta muito. A rotina de treinos do Marcelo é intensa. Tudo para conseguir chegar ao nível ideal para cada competição. Além dos exercícios pesados, tem que ter um cuidado especial com a alimentação. Isso depende de cada fase. Tem uma fase que a gente está ganhando massa muscular, a alimentação é um pouco mais forte e o volume maior também. Agora, quando a gente vai para o campeonato, a gente precisa ter definição muscular, onde começa a tenta perder gordura preservando a massa magra. Apesar do Marcelo não ter um treinador de fisiculturismo, o Salsicha aí acompanha de perto a preparação do atleta. Ele alerta que é muito importante, em qualquer nível, seja ele profissional ou amador, sabe, que nem eu, ou você que aparece na academia de vez em quando. Então, tem que ter um preparador físico orientando os exercícios, senão o resultado pode ser bem diferente do esperado. Tem também a pessoa que ela vem em busca só da atividade física como benefício para a saúde. Então esse treino ele é um treino mais moderado, é um treino mais tranquilo, a pessoa vem, faz atividade física, vai embora tranquila, sem se desgastar, sem exceder aquilo que a capacidade do corpo dela permite, entendeu? O atleta não, o atleta ele vai além, ele está sempre treinando no limite dele, para poder estar se aperfeiçoando. Marcelo treina com foco no torneio Arnold Classic Brasil, que será no Rio de Janeiro em 2016. Esse campeonato ele é organizado pelo ator Arnold Schwarzenegger. Milena, e eu conheci muita coisa nessa nossa segunda edição do Sport TJ, né? Olha, João, eu também conheci e gostei bastante do nosso programa. Espero que você aí de casa também tenha gostado. Obrigado pela companhia e até mais. Tchau, tchau.